no mar. Mar da Galileia, que tem algo muito significativo. Na Bíblia, a água é algo significativo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas em Gênesis. Elias ora e Deus responde com água, a chuva. Em Ezequiel 47 nós vemos água saindo do trono de Deus. Então a água é algo significativo. E o mar da Galileia também é. E eu tenho certeza que vocês estão hoje aqui, nesse exato momento, não é à toa, não é por acaso, não é uma coincidência. Deus trouxe você a esse lugar, porque Ele quer marcar a vida de vocês a partir daqui, a partir desse lugar, a partir destas águas. O que é que o Mar da Galileia nos fala? Tem muitas coisas a nos falar, queridos. O Mar da Galileia nos fala de vocação. Foi às margens desse mar que Jesus chamou os discípulos para um ministério. Esse mar também nos faz lembrar, né? Se falando de vocação. Cada um de nós temos uma vocação. Todos nós fomos chamados para um ministério. Eu tenho certeza que você tem uma vocação. Ainda que você ainda não tenha se encontrado, mas tem. Eu tenho certeza que Deus já está falando, Deus tem falado, Deus tem chamado você. Deus tem um chamado para cada um de nós. Eu não sei qual é o teu chamado, mas Deus tem um chamado. E neste mar, Ele está confirmando nesta tarde, nesse final de tarde, o teu chamado. Assim como Jesus chamou os discípulos, Ele tem chamado você. Por isso que o Mar da Galileia nos fala de um chamado. O Mar da Galileia também nos fala de segurança. Nesse mesmo mar, numa noite em que os discípulos estavam atravessando, as ondas começaram a agitar-se de um lado para outro, querer invadir o barco, um barco como esse. E diz a Bíblia que Jesus ali tranquilamente descansava, dormia. Os discípulos não entenderam a importância de Jesus no barco. E correram: mestre, não te dá que nós estamos prestes a sucumbir, a perecer? E Jesus, prontamente, ele levanta-se e acalma o mar. O mar da sua vida pode estar agitado. Seu barco pode estar jogando de um lado para o outro, como ondas açoitadas pelo vento. Mas este mar também nos ensina que Jesus, Ele acalma a tempestade da tua vida. Jesus, Ele acalma, se você deixar Ele acalmar. Lembre-se que Jesus está contigo, assim como Jesus estava naquele barco. Jesus está contigo, meu irmão, minha irmã. Jesus está contigo. Por isso tenha confiança, porque Jesus no barco é sinônimo de segurança. Muitas vezes nós não lembramos disso. No meio das aflições, no meio dos momentos difíceis, nós não percebemos que Jesus está conosco, que Jesus conosco é sinônimo de segurança. Por isso eu quero te lembrar nesta hora que Jesus é segurança. E o Mar da Galileia nos ensina isso. Jesus é segurança. O Mar da Galileia, além de nos ensinar sobre vocação, sobre confiança em Jesus, que Jesus é a nossa segurança, o Mar da Galileia também nos ensina sobre o sobrenatural. Recentemente o pastor Júnior nos pregou sobre isso na igreja. Porque foi no meio do mar, em que os discípulos, já indo no meio do mar, Jesus estava no monte orando, e altas horas da noite Jesus começa a atravessar o mar andando. E diz o texto que Pedro vê aquilo, os discípulos veem e pensam que é um fantasma, e Jesus disse: não tenha medo, sou eu que estou chegando perto de vocês. E Pedro disse: mestre, se realmente és tu, faça com que eu vá até aí. Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro saiu do barco. Como o pastor falou, e geralmente eu digo também para as pessoas, que muitos de nós condenamos Pedro porque ele estava afundando, mas nenhum outro discípulo andou sobre a água. Aliás, nenhum outro homem além de Jesus e Pedro andou sobre a água. Por quê? Porque ele saiu do barco. E o mar nos ensina isso, queridos. Precisamos sair dos nossos barcos, do nosso barco, para andar no sobrenatural. Precisamos deixar o nosso conforto, a nossa segurança, para viver o sobrenatural de Deus. Por isso o Mar da Galileia também nos ensina isso, sobre viver o sobrenatural de Deus.
Mas uma outra coisa também o mar da Galileia nos ensina. Foi justamente no mar que os discípulos estavam pescando a noite toda e não conseguia pegar nada. E de repente Jesus de longe disse: olha, lança a tua rede para o outro lado. E eles, quando lançaram a rede para o outro lado, diz o texto que quando puxou, o barco quase que não aguentou de tanto peixe. O mar nos ensina sobre multiplicação e multiplicação divina. E é isso que Deus vai fazer com as nossas vidas a partir desses dias. O pastor tem ministrado sobre nós, tem pregado, tem orado sobre nós a multiplicação. E eu quero que vocês sejam marcados por essa multiplicação. Olhando esse mar, lembre-se, a multiplicação de Deus. O que Deus vai fazer nas vossas vidas. Não somente financeiramente, mas em todas as áreas. Ministerialmente, espiritualmente, financeiramente, emocionalmente. Deus está curando, Deus vai curar emoções, Deus vai transformar vidas aqui. Por isso, ao olhar esse mar, lembre-se da multiplicação que o Senhor vai fazer na tua vida. E por último, queridos, o mar da Galileia também nos ensina sobre confronto. Às margens do mar, Jesus chega para Pedro e por 3 vezes pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde 3 vezes: sim, Senhor, eu te amo. Será que o Senhor não sabia que Pedro o amava? Por que é necessário perguntar 3 vezes? Jesus estava confrontando Pedro. Pedro havia negado Jesus por 3 vezes. Pedro precisava tomar uma lição. E a partir daquele momento, queridos, Pedro mudou de vida, mudou de atitude. O mar nos ensina confronto. Confronto. Precisamos ser confrontados. E eu tenho certeza que Deus vai nos confrontar aqui esses dias. A partir de agora, olhando esse mar, o Senhor está nos confrontando. Por que tudo isso, queridos? Para que tudo isso? Para que vocação? Para que segurança? Para que sobrenatural? Para que multiplicação? Para que confronto? Tudo isso sabe para quê? Porque o Senhor quer que vocês mudem de vida. O Senhor quer que vocês mudem de atitude. Deus te trouxe a esse lugar porque Ele quer que você saia daqui diferente. Saia dessa terra diferente, com a outra atitude. E eu gostaria de contar como ilustração para vocês uma história. Uma história que conta de um mestre e um discípulo. Eles iam viajando de um lugar para o outro. E já chegando à tardezinha, como nós estamos percebendo aqui, eles resolveram parar numa fazenda para passar a noite. Chegaram lá, o dono da casa hospedou eles muito bem, ofereceu a eles um jantar. E ao chegar naquela mesa, o mestre e o discípulo viram apenas leite para jantar, somente leite. E ficaram intrigados. Por que leite, né? Beberam leite à vontade e foram dormir. No outro dia pela manhã, novamente café da manhã, leite. E o mestre perguntou para o dono da casa: me desculpe a pergunta incômoda, mas por que só leite? Aí o dono da casa disse: é porque nós só temos uma vaquinha. É a única coisa que nós temos aqui nessa fazenda, somente uma vaquinha. Aí o mestre ficou calado, agradeceu pela pousada e seguiu o caminho. Quando eles estavam quase saindo da fazenda, a vaquinha do dono da fazenda, a única vaquinha que eles tinham, estava na beira de um precipício, comendo ali, pastando e próximo ao precipício. E o mestre chegou para o discípulo e disse: olha, empurre aquela vaquinha no precipício. Aí o discípulo: mestre, eu não vou fazer isso. É a única coisa que eles têm. O mestre perguntou: você me obedece? Eu disse: sim, mestre, eu te obedeço. Então empurre aquela vaquinha. E o discípulo, muito relutante, foi lá, empurrou a vaquinha no despenhadeiro. A vaquinha morreu. E eles seguiram viagem. Mais ou menos 6 meses, voltando pelo mesmo caminho, eles, ao entrar naquela fazenda novamente, no final da tarde, eles começaram a perceber coisas diferentes na fazenda. Já existiam algumas plantações, algumas verduras, legumes. No jantar eles comeram pão, aipim, mandioca, várias coisas tinham no jantar.